Meus irmãos, Filipenses 3, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor: Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Meus irmãos, o tema do sermão desta noite é tenha fé e esperança, ande para frente. Antes eu quero falar sobre a nossa EBD de hoje, que o presbítero Paulo trouxe para a gente. Quem não veio, perdeu, meus irmãos. Foi uma maravilha. Entre algumas coisas que o Paulo citou aqui, na EBD é misericórdia. O que significa? Deus nos livra do que nós merecemos. Graça. Deus nos dá o que não merecemos. Falou que nós somos seguidores da moda, mas se ela não agrada a Deus, devemos deixá-la de lado. Isso foi um pouquinho que nós aprendemos na EBD. Então, quem não veio na EBD hoje, perdeu. Ainda bem que eu vim. Até acrescentei no meu sermão aqui, Paulo, alguns textos que foi lido hoje. Amém? Então, o tema do sermão desta noite é tenha fé e esperança, ande para frente. Meus irmãos, estamos em um mundo repleto de desafios. Aqui nós temos muitos momentos de dificuldades, situações que muitas vezes nos fazem pensar em desistir da caminhada cristã. Mas a palavra de Deus nos chama para ter uma atitude de perseverança. Meu irmão, a nossa caminhada de fé exige que nós deixemos o passado para trás. Meus irmãos, nós precisamos marchar em frente, olhando para o futuro e confiando em Deus, sempre. Sempre. Paulo falou que nós devemos olhar para trás hoje na EBD e ver o que Deus fez por nós. É uma outra perspectiva. A nossa perspectiva de hoje do sermão é devemos marchar para frente e esquecer o que ficou para trás. Quero destacar então 3 pontos. O primeiro ponto é esquecer o que ficou para trás. A nossa caminhada cristã requer que deixemos o passado para trás, quer seja um fracasso ou um sucesso que nos impede de servir a Deus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo nos encoraja a deixarmos o que ficou para trás e focar no que Deus tem para nós hoje. Em Isaías capítulo 43, versículo 18 e 19, diz assim: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Todos nós assistimos algum filme de faroeste do passado, ou quem não assistiu, eu vou citar. Quando uma certa equipe perseguia a outra, e vinha a noite, e vinha o vento e tampava ali os rastros. E eles ficavam perdidos porque não tinha mais um local para seguir, não tinha mais rastro para seguir. Jesus promete para nós um caminho no deserto. Rios. Essa é a promessa de Cristo para nós. A tradução de ermo é um lugar deserto, povoado, despovoado, solitário. Muitas vezes nós ouvimos falar que passamos por um deserto, que são as dificuldades da vida, que nós enfrentamos no dia a dia. Todos nós passamos por um deserto em alguma situação da nossa vida. Meus irmãos, esqueça o que ficou para trás. Deus promete um caminho novo. Deus vai surpreender você, renovando a sua vida espiritual.
Meus irmãos, nós precisamos, como cristãos, deixar para trás todo o sentimento de culpa. Muitas vezes nós não crescemos espiritualmente porque ficamos com aquela culpa do passado. Um pecado que Deus já perdoou, mas nós não crescemos espiritualmente porque ficamos lembrando daquilo. E de certo modo o acusador, o inimigo fica nos acusando dia após dia, você fez isso, você fez aquilo. Para que nós possamos crescer, meus irmãos, espiritualmente, precisamos deixar para trás o passado. Porque ficamos presos no passado. O que já foi perdoado por Deus, nós conseguimos, de certa forma, ficar relembrando, remoendo. Outra situação que não nos deixa crescer espiritualmente é continuar pecando. Simplesmente com a velha desculpa de que eu não consigo abandonar, que é mais forte do que eu. Quero dizer, se você estiver vivendo esse tipo de situação, convido você a olhar para frente, deixar essas práticas para trás e seguir os passos de Jesus Cristo. Nós, como cristãos, temos que deixar as coisas ruins para trás, meus irmãos. Muitas vezes nós ficamos tipo que no lamaçal, que não saímos do lugar, pecando, e falando, eu não consigo, é mais forte do que eu. O Deus que você segue é muito mais forte do que o pecado. Jesus venceu a morte por mim e por vocês. Precisamos deixar para trás e seguir os passos de Jesus Cristo. Abandone enquanto há tempo e peça perdão para Deus, pois Deus tem algo novo para você e para mim. As suas lágrimas, Jesus vai enxugar. Ele vai dar vestes novas para você. Jesus vai colocar um anel em seu dedo e dizer, filho, vai e não peques mais. Não é que nós não vamos, de certa forma, pecar porque nós somos pecadores. Mas quando Jesus disse para aquela mulher adúltera, vai e não peques mais, ele estava dizendo, esse tipo de pecado, vai e não peques mais. Vá, não adultere mais. Porque de certa forma eu e você somos pecadores e vamos continuar pecando dia após dia. Mas o fato é que nós precisamos abandonar o pecado. E como que eu abandono o pecado? Deixando para trás, pedindo perdão a Deus e seguindo os passos de Jesus Cristo. Jesus tem que ser o nosso alvo, sempre. Vai e não peques mais. O segundo ponto é, confie em Deus. Meus irmãos, a caminhada com Deus é feita de um passo de cada vez. Me faz lembrar quando uma criança começa a andar com 8, 9 meses, ela dá o primeiro passinho, senta, ou cai para trás, levanta, dá um sorriso e começa a andar. A nossa vida cristã devia ser assim. Quase cair, mas continuar caminhando. Quando não der para caminhar, engatie, meus irmãos, mas continue andando para frente. Nós precisamos nos locomover para frente. Eu e vocês não temos como saber o futuro que nos reserva. Agora, uma coisa eu posso dizer, o futuro sem Deus é choro e ranger de dente. É lamentação. Um futuro sem Deus é choro e ranger de dentes. Em Lucas 13, 28 vai falar, choro e ranger de dentes. Um mundo ou uma pessoa sem Deus, no final dos tempos, vai ranger os dentes e chorar. E vai se lamentar, porque não seguiu a Cristo enquanto podia. Outra coisa que eu tenho certeza é que Deus está no controle de tudo. Aliás, Deus nunca perdeu o controle. Então, meus irmãos, meus irmãos, eu e vocês podemos marchar em frente sem medo, sem sentimento de culpa, porque Ele é fiel para cumprir. O próprio Deus nos garantiu vitória. Por que eu tenho que ficar patinando no lugar? Se eu sirvo a um Deus poderoso, um Deus criador de todas as coisas, um Deus que fez tudo por nós. Qual o motivo de eu ficar patinando e pecando, às vezes o mesmo pecado dia após dia?
Por que não olhar para Cristo e falar: Jesus, me capacita, Jesus, me salva, me liberta desses pecados, Pai? Por que não falar isso? A desculpa de que é mais forte do que eu não cola, meus irmãos, porque nós seguimos um Jesus Cristo vencedor. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Então a desculpa de que eu sou fraco não cola. Eu sou fraco em mim mesmo, mas em Jesus eu sou mais do que vencedor. Em Jesus você é mais do que vencedor. Nós precisamos seguir os passos de Jesus Cristo. Meus irmãos, eu e você podemos marchar em frente sem medo, sem sentimento de culpa, porque Ele é fiel para cumprir. O próprio Deus garantiu isso. Em 1 João, capítulo 5, versículo 4 e 5 diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Ah, pastor, mas eu não tenho tanta fé assim. Em Efésios capítulo 2, 8 diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não tem fé? Dobre o seu joelho e peça para Deus: Senhor, eu preciso de mais fé. Não é dom de Deus? Não é Deus que consegue o dom da fé? Ele não concede para cada um o dom da fé? Dobre o seu joelho e comece a falar com o Senhor: Senhor, eu preciso vencer. Senhor, eu preciso sair desse lamaçal de pecado. Me dê o dom da fé para crer que o Senhor pode fazer isso na minha vida. E você vai ver que Deus vai agir na sua vida e vai transformar o seu ser e vai mudar a sua direção em rumo a Cristo. Foi assim comigo, meus irmãos. Eu patinei vários anos em algum pecado. Vários anos. Até me entender que com a minha força eu não conseguiria. E eu falei: Jesus, eu preciso do Senhor. Eu não consigo sem o Senhor. Eu preciso ser liberto. Eu preciso ser liberto. E eu pedi ao Senhor: Senhor, me conceda o dom da fé. Me conceda o dom da transformação, Pai. Eu quero ser transformado, eu quero ser edificado, eu quero ser curado pelo Senhor. Não tenho vergonha de dizer, meus irmãos, qual é o pecado que eu tinha no passado, muito antigo. Muito antigo. Era viciado em pornografia. Jesus apagou da minha vida. Ficou para trás. Ele transformou a minha vida. Eu me lembro de estar chorando e falando: Senhor, muito obrigado. Porque eu senti o renovo de Jesus Cristo na minha vida ali. Senti. Uma vez minha mulher olhou no notebook lá e estava lá N páginas de pornografia. N páginas de pornografia. Que vergonha, meus irmãos. Que vergonha. Se você se encontra nessa situação, como eu estava talvez há 20, a 25 anos atrás, eu convido você a dobrar o seu joelho e a falar com Cristo: Senhor, eu preciso ser liberto. Se você está em situação de um outro pecado, talvez, eu convido você a orar e dizer: Senhor, eu preciso ser liberto. Não tem desculpa, meus irmãos. Ah, é mais forte do que eu. Algumas vezes eu falei isso. Mas Jesus transforma o coração do homem. Jesus muda o coração do homem. E só Ele pode fazer isso. Com a sua força você não vai conseguir. Não vai. Você vai ficar 3 dias, 4 dias, você vai patinar e vai cair de novo. Se Jesus Cristo não entrar na sua vida, você não vai conseguir. Se nós não cremos que Jesus pode mudar a nossa vida, não conseguiremos. Fé é dom de Deus. Meu irmão, minha irmã, se você está parado em uma esquina qualquer da vida espiritual, quero convidar você a olhar para Jesus Cristo. Lembre-se, todo o sofrimento que Jesus passou por você. Jesus sofreu por mim e por você. Jesus foi julgado mesmo sendo inocente.
Jesus foi açoitado mesmo sendo inocente. Cuspiram na face do mestre, mesmo ele sendo inocente. Chicotearam o mestre, mesmo ele sendo inocente. Colocaram uma coroa de espinho na cabeça de Cristo, mesmo ele sendo inocente. Uma lança os transpassou a carne de Cristo, mesmo ele sendo inocente. Pregaram Jesus em uma cruz, mesmo ele sendo inocente. Seus pés foram perfurados, mesmo ele sendo inocente. Mas eu e vocês somos pecadores, e foi por nós que ele fez isso. Um cordeiro perfeito por um bando de lobos imperfeitos. Essa é a verdade, meus irmãos. Um cordeiro perfeito por nós, homens e mulheres imperfeitos diante de Deus, que carecia da misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Essa é a verdade. E às vezes nós esquecemos disso e continuamos patinando e pecando, e não chegamos ao pé de Cristo para agradecer a Ele pelo que Ele fez por nós. E para pedir a Deus: Senhor, me dê fé dobrada, eu preciso falar do Teu Evangelho, Jesus, eu preciso levar a Tua palavra, eu preciso anunciar que o Senhor salva. Nós não falamos isso, meus irmãos. Nós continuamos patinando. Mas o tempo está passando. O tempo está passando. Se você está parado em uma esquina qualquer da vida espiritual, meu irmão, minha irmã, retome a sua caminhada na presença do Deus Todo-Poderoso. Se tem algo impedindo você de seguir os passos de Jesus Cristo, deixe essa prática ou essas práticas que afastam você do caminho de Deus. Peça perdão para Deus enquanto há tempo. Entregue o controle da sua vida para Jesus Cristo. Você no controle, meu irmão, minha irmã, não vai dar certo. Não vai. Você no controle não vai dar certo. Você precisa entregar a sua vida para Cristo e dizer: Senhor, controle a minha vida. Porque eu não consigo. Eu sou fraco e pecador. Sem Jesus, ninguém consegue. Ninguém consegue. Olha o mundo como está aí. É só olhar um pouquinho. Para quem lê a palavra de Deus, sabe. Jesus está voltando. Guerras, rumores de guerras. Filho contra pai, pai contra filho. Prostituição. Lascívias. O mundo totalmente caído no pecado. Falta de amor ao próximo. Não é assim? Desse jeito. Falta de amor ao próximo. Um dia eu estava orando e falando para o Senhor: meu Deus, se todo mundo fosse cristão, não vou falar crente não, porque crente o diabo é. E treme diante de Deus. Mas se todo mundo fosse cristão, servo do Deus Altíssimo, não teríamos guerra, não teríamos adultério, não teríamos roubo. Eu falei: meu Deus, se fosse assim. E me veio na mente: vai ser assim quando Jesus voltar. Quando nós formos transformados, quando a igreja de Cristo for transformada, que esse corpo pecador não existir mais, vai ser assim, meus irmãos. Nós precisamos seguir os passos de Jesus Cristo. A terceira e última, a recompensa. Meus irmãos, Paulo nos lembra que tem um prêmio para quem continua a caminhada. Esse prêmio não é uma casa própria, não é um carro, uma fazenda, não é ganhar na Mega Sena ou qualquer bem material. Esse prêmio, meus irmãos e minha irmã, tem que ser o objetivo de todo cristão: a vida eterna com Cristo. A vida eterna com Cristo.
Porque tem muitas pessoas que vai passar a vida eterna lamentando por que não serviu a Jesus. Vamos abrir aí a palavra do Senhor em Hebreus 10:35. Hebreus, capítulo 10, versículo 35. Diz assim a palavra do Senhor: Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidades de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Nosso foco, meus irmãos, salvação eterna. Mas nós temos que caminhar para isso. Se nós ficarmos parados, estagnados, não vamos alcançar. Meus irmãos, siga em frente, porque o que nos espera é muito superior a qualquer tipo de dificuldade que eu e você enfrentamos pelo caminho da vida. Não se esqueça, por nenhum momento nós estamos todos os dias em uma caminhada espiritual. Não se esqueça, meus irmãos, todo dia nós estamos em uma caminhada espiritual. Todos os dias. Mas lembre-se, caminhada espiritual tem princípios. Princípios esses feitos pelo próprio Jesus Cristo. Paulo falou hoje, o presbítero Paulo falou hoje na EBD sobre esses princípios. Se eu não me engano, foi em Romanos capítulo 12. Vamos abrir lá? Acho que é 12:9. 12. Paulo começou no versículo 9, né? 12:9. Diz assim, eu vou ler 2 versículos. Capítulo 12, versículo 9. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo vós em honra uns aos outros. E ele vai colocando vários princípios aqui. O princípio de um cristão, de uma pessoa salva por Cristo Jesus. Eu peguei uma explicação sobre amor fraternal, para quem não sabe. Deixa eu ver se eu... Amor fraternal é um sentimento de carinho muito forte, de dedicação, de interesse pela figura do outro, gerando sentimentos positivos e construtivos, podendo até em certos momentos levar o indivíduo a fazer grandes sacrifícios que só seria capaz de fazer por ele mesmo. Nós devemos amar o nosso próximo. E nós não fazemos isso. Não caminhamos com Cristo? Não servimos a Cristo? Cristo amou o próximo. Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Pregar de uma cruz. Ah, mas se o meu irmão fazer uma coisa para mim aqui, vai ter troco. Cadê o amor ao próximo? Cadê o princípio? Ou os princípios de um cristão para alcançar a salvação? Ou para continuar remando? Não estou dizendo, meus irmãos, que obra salva, não. Só Jesus salva. Mas um cristão tem princípios de cristão.
Eu não posso bater em meu peito e falar que sou um cristão, mas se lá no meu dia a dia eu faço totalmente diferente do que eu falo. Não é da boca para fora, é com atitudes. Nós temos que ser crentes cristãos verdadeiros com atitude. Essa história de que eu sou cristão, mas não carrego desaforo, não é atitude de cristão. Desculpe, meu irmão, não é. Não é. Não estou dizendo que você vai brigar ou você vai... Não, baixa a cabeça e sai. Baixa a cabeça e sai. Se ela não me voltar a pagar, graças a Deus, glória a Deus, está tudo certo. Não vou ficar nem mais pobre e nem mais rico por isso. Amém? Meus irmãos, quem não cumprir os princípios de maneira nenhuma chegará até o fim da caminhada. Porque a nossa caminhada com Cristo tem que ser diferente das pessoas que não são cristãos. Então, se eu não prossigo na minha caminhada crescendo espiritualmente, se eu fico parado, estagnado ou estagnada, vai demonstrar que Cristo não está comigo, meus irmãos. O que eu não sirvo ao Deus verdadeiro. E nós não vamos chegar na caminhada até o final. Nós vamos ficar pelo caminho. E ficando pelo caminho, meus irmãos, muitas pessoas não vão ouvir Jesus Cristo dizer: venha, benditos de meu Pai. Muitas pessoas que batem no peito e falam que é cristão, que é evangélico, não vai ouvir Jesus dizer: seja bem-vindo, benditos de meu Pai. Não vai ouvir. Sabe por quê? Porque a caminhada dele era assim. Não saía do lugar. Nunca foi cristão. Nunca deu bom testemunho de crente. Ah, mas eu pregava em teu nome, Senhor. Eu expulsava demônio. Eu falava, eu. É você. Pois é. Tinha que ser Cristo. As pessoas tinham que ver Cristo na sua vida. As pessoas têm que ver Jesus Cristo na minha vida. Somos pecadores, somos falhos. Mas nós precisamos entender que precisamos pedir perdão e deixar para trás os pecados, as coisas que nos afastam de Jesus e seguir em frente. Tinha uma peça de teatro que falava que Jesus aparecia um personagem e pedia para algumas pessoas um saco que elas estavam usando, e elas faziam assim que não ia dar o saco representava o pecado. Tem muito cristão que não quer entregar, quer carregar e vai juntando pecado, daqui a pouco não consegue nem caminhar. Entrega esse fardo para Jesus Cristo, entrega para Jesus Cristo a tua vida. E nós vamos conseguir caminhar, meus irmãos, desse jeito. Quero concluir dizendo que se você está caminhando, siga em frente. Não olhe para trás. Lembra da mulher de Saul? Ou que se transformou em Saul? Não olhe para trás. Mas se você por algum motivo parou, comece a caminhar novamente. Não olhe para trás. Pois Deus tem planos maiores para o seu futuro. A caminhada pode ser muito difícil, mas Jesus Cristo prometeu caminhar conosco. Jesus prometeu caminhar conosco. Mateus capítulo 28, versículo 20, parte B, diz assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Tempo. Eu vou estar com vocês a todo tempo. É promessa de Cristo. E Ele não é homem para que mentir ou para que minta. Jesus com certeza vai nos ajudar a chegar no destino final, a vida eterna. Não se esqueça, meus irmãos, com Cristo nós somos mais do que vencedores. Mas com Cristo, sem Cristo nós somos perdedores.
Sem Cristo o homem só perde e não ganha. É impossível você vencer este mundo na sua força, na sua vontade, no seu querer. Mas com Cristo eu vou dia após dia caminhando e vencendo dia após dia. Mas sem Cristo eu sou o perdedor. A palavra de Deus fala que o inimigo está ao redor como um leão que ruge tentando tragar quem? Os pecadores lá fora, ou as pessoas impuras? Não, os cristãos. É ele que ele quer. Minha mãe tinha um ditado, minha mãe dizia assim: a água quer quem não sabe nadar, porque quem quer já é dela. Creio que é o ditado popular. Quem está no mundo está servindo a quem? Quem está remando para caminhar com Cristo está servindo a quem? E quem que o inimigo quer? Quem está na presença de Deus. Ou quem está buscando a Deus. Quem não busca a Deus, meus irmãos, já é alvo fácil. Mas quem busca a Deus, quando vem, tem um escudo. Mas você precisa estar na presença de Deus. Se você não estiver na presença de Deus, qualquer dardinho, qualquer setinha que é lançada, passa. Passa uma, passa outra. Daqui a pouco você está todo cheio de dardo. Dardo do pecado. Esses dardos vão perfurando a sua fé. Vão minando o que você tem para Deus. E quando você menos vê, você não quer vir mais na igreja. Você não quer mais louvar. Você não quer trabalhar na obra do Senhor mais. Tudo fica pesado. Vou nada. Domingo, eu já fui domingo passado. Vou nada. Vou não. Eu já fui domingo passado. Para que eu vou hoje? Não, estou cansado. Não vou mais não. Domingo que vem eu vou. Domingo que vem, o pastor vai olhar, cadê o Laudemir? Não está aí hoje, hein? Mais uma vez não veio. Eu vi um vídeo na internet, acho que foi no Instagram, uma jovem, é lógico que é interpretativo, sentou e falou assim, não vou no culto hoje, não estou cansado. Aí apareceu um ser, falou, é mesmo, vai não, você está cansada. Para quem ir no culto hoje? Aí ela fala, pois é, não vou não, como é seu nome? Prazer, Satanás. Entendeu a lógica? Entendeu a lógica? Que nossa batalha dia após dia é espiritual? Essa é a nossa batalha dia após dia. Mas ainda assim, existem muitas pessoas que não estão nem aí. Estou falando de pessoas fora da igreja, não, pessoas dentro da igreja. Não estão nem aí. Vou vendo como dá. Amanhã eu peço perdão, amanhã Deus me perdoa, Deus é bom demais, Ele perdoa mesmo. Deus mandou Cristo para perdoar. Aí surge um dia, outro dia, você não vem, você não vem, você não vem, daqui a pouquinho está fraco na fé. Qualquer coisinha que se fala para você é uma tempestade num copo d'água americano pela metade. É motivo para largar a igreja. O pastor não fez isso por mim hoje, não. O pastor não quis me entender hoje. Aquele irmão olhou todo para mim. Eu não vou, não gostei. Sabe por quê? Falta fé. Falta amor à obra de Deus. Por isso. Por isso que nós vemos muitas pessoas aí que você via pulando e glorificando a Deus e fervoroso e de repente sumiu. Foi arrastado pela correnteza do mundo. Amém, meus irmãos? Que nós possamos estar firme em Cristo Jesus, pedindo a Ele todos os dias que renove a nossa fé, que nos conceda o dom da fé. É dom de Deus, meus irmãos. E Deus concede a quem procura por Ele. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Pai, rogo ao Senhor que continue nos moldando, Pai, e nos concedendo fé dia após dia, Pai. Pois só através da fé, Pai, nós venceremos o mundo, a fé em Cristo Jesus. Muito obrigado, Deus, por este dia, por esse momento. Pai, abençoa a vida desse meu irmão, Pai, que está lutando, Pai, contra um pecado, Pai. Que o Senhor possa, de maneira especial, Pai,
trazer ele de volta a caminhar, Pai, junto com Cristo, olhando para Jesus. Meu Deus, eu sei que nós somos homens e mulheres pecadores, Pai, mas nós precisamos do Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar, Pai, todos os dias, a permanecer na Tua presença, a caminhar contigo, Jesus, porque só o Senhor tem o melhor para nós. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.